Começa igualzinho. Aparentemente, todo mundo já está vendo, agora todo mundo está vendo oficialmente, né? Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um web debate da Abracopel, hoje com um tema show e uma personagem ilustre, aqui uma convidada ilustre, que eu já apresento para vocês daqui a pouquinho, mas eu vou pedir para vocês que estão chegando aqui já se apresentarem, como fez alguns colegas, ou como fez o Oswaldo aqui, lá, que está dizendo que é de São Paulo. Então, quando vocês fizerem suas comunicações, diga de onde vocês estão nos assistindo, para a gente saber toda essa galera aqui. Eu vi que a Maria do Carmo já entrou aí, o Wellington também, grandes amigos que já estão por aí, Janilson, grande amigo, também já está por aí, meu amigo Robélio, da Paraíba, nunca perde uma, sempre me ajudando aqui. Então, show de bola, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica, o Carlos lá de Santos, deixa eu ver quem mais aqui, Fábio do Rio de Janeiro, quem mais está por aqui? Galera, não consigo ver todo mundo, Ribeirão Preto, Campinas, Maceió, Rio de Janeiro, Ipatinga, estamos com a galera toda aqui do Brasil. Então, show de bola. A gente vai começar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, né? Antes disso, eu vou apresentar a Vitória, que é a que a gente está, que está comigo aqui nessa tela, né? Mas nós vamos tentar fazer um bate-papo, mas eu vou pedir para vocês o seguinte: nós temos uma apresentação, eu e a Vitória vamos fazer, a Vitória vai fazer uma apresentação e eu vou fazer umas intervenções ao longo da apresentação, porque nós vamos traçar um paralelo relativamente simples entre a NR10 e a 16384, que é a norma de segurança em eletricidade, né, que foi publicada agora recentemente, mas as perguntas ou comentários que quiserem fazer, eu vou pedir para vocês deixarem mais para o fim, porque o chat é dinâmico e eu não consigo acompanhar todo mundo, então vai acabar ficando gente sem fazer. E quando for fazer também, tem aí algum canto, aí um lugar para vocês, deixa eu ver aqui, tem algum lugar que vocês podem, acho que, levantar a mão ou coisa assim aqui. Então, se vocês conseguirem achar e fizer isso, fica mais fácil também para eu entender. Ó. Pessoal de Pernambuco, Rio de Janeiro, então, tranquilo. O papo hoje tem, como eu disse, esse paralelo entre a NR10 e a 16384. Né? Para quem não sabe o que é a 16384, é a norma de segurança e eletricidade, recomendações e orientações para trabalho seguro em eletricidade, norma técnica da ABNT que foi publicada no dia 18 de março de 2020, portanto tem um mês e pouquinho aqui, né? Nós tivemos, por 10 anos, discutindo essa norma, e aí, antes da gente começar a falar, um breve resumo do que aconteceu nessa norma e por que essa norma foi publicada, né? Em 2009, durante o ESW Brasil, o Electric Safety Workshop, que é um congresso do I3E, e hoje a Abracopel também participa como co-organizador, houve muita discussão, estavam presentes vários profissionais, o Barrico e o Joaquim Gomes, mais especificamente Joaquim Gomes, estava presente na época, e teve muita discussão sobre a interpretação da NR10, como é que funcionava, que havia uma necessidade de alguns complementos, algumas situações mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais específicas para o entendimento da NR10. Então, chegou-se à conclusão que seria interessante montar uma comissão de estudos via ABNT e criar uma norma técnica que pudesse ser uma espécie de complemento dessa norma, né? 10 anos depois, inúmeras reuniões, muitas discussões, 3 consultas públicas, o texto foi publicado como uma norma de orientações e recomendações, exatamente como ela nasceu, como um guia de boas práticas, né? Então, o texto da 16384 hoje, ele é uma espécie de complemento da NR10. Então, em alguns momentos, ele traz um complemento da NR10, em alguns momentos, ele traz uma discussão mais ampla em relação à NR10, à segurança com a eletricidade, e em alguns momentos, ele traz alguns conceitos para que as pessoas pensem em desenvolver um pouco mais o assunto em relação à segurança com a eletricidade. Então, feito esse preâmbulo, né, do que é a 16384, a NR10 dispensa, entre aspas, a apresentação, né, porque o patinho novo da história é a 16384, que tem um mês e meio. A NR10 tem 15, quase 16 anos do caminho desta versão, né?
E aí, por que trazer a Vitória? A Vitória conhece muito, é auditora aposentada do Trabalho, Ministério do Trabalho, trabalhou por muitos anos, é engenheira também eletricista, engenheira de segurança do trabalho, também tem graduação em Direito, tem pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e Direito e Processo Constitucional. Então, essa mulher sabe tudo de direitos e normas. Trabalha com a NR10, fez parte da comissão tripartite na versão 2004 e também foi convidada, agora está fazendo parte dessa vez. Então, Vitória, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, né? É um prazer te receber aqui, a gente já teve aí, você já teve a oportunidade de estar com a gente em Fortaleza ano passado, num evento, é um grande prazer te receber aqui e queria que você desse as boas-vindas para a galera aí. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Edson. Realmente é a primeira vez que nós estamos nos encontrando esse ano, né? Porque no final do ano passado, não é isso? Exatamente. Boa tarde a todos e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês na sexta-feira. Sei que a turma aí na sala tem um número considerável, não é isso, Edson? Uhum. Nós já estamos com 195 na sala, mas tem 530 pessoas inscritas. Então, daqui a pouco a galera vai chegando. A turma que está aqui está interessada, né? Deixar a programação noturna mais para tarde um pouquinho, não é isso? Exatamente. E vale lembrar... Fala. Desculpa. Inicialmente, eu queria só dizer que nós iremos falar da NR10 2004, porque atualmente o texto está ainda em estudo, né? Está na fase de construção, houve a fase de consulta pública, ainda tem que passar pelo processo de discussão tripartite. Então, para que possamos entender melhor, é uma sugestão, no sentido de entender melhor a próxima norma, vamos fazer voltar um pouquinho, entender e discutir a NR10, quase 16 anos, né? Nós estamos convivendo com ela há quase 16 anos. Outra questão que eu quero, então, por isso nós optamos pelo tema NR10 2004. O manual, que existe no próprio site da ENIT, de interpretação da norma, isso é muito importante, nós vamos trazer em vários momentos o entendimento do órgão regulador sobre a NR10 2004, então, e vamos fazer um paralelo com a NPR 16384, né? Por isso, esse debate, acredito que vai ser muito enriquecedor. E, evidentemente, com a participação dos senhores, né? Uma questão que eu quero colocar também é que o debate da NR10 com qualquer outra norma correlacionada, ele não se exaure aqui, né? Nós estamos apenas iniciando, despertando a crítica, a contribuição no sentido de fazer uma reflexão. Sim. E, por último, antes de iniciar a apresentação dos slides, eu vou logo dizer, eu não detenho a última palavra em SST, nem tampouco em NR10. Muito menos eu. Mas como aqui é um trabalho em conjunto, como aqui vai contar com a experiência de cada um, eu acredito que, no final, o resultado vai ser muito positivo. Não, perfeito. Tá? Vale a pena também a gente só citar, né? Tem alguns colegas falando que o presidente está fazendo nós estamos concorrendo só com o presidente da República nesse momento, tá? O presidente está fazendo uma live para falar das besteiras que ele faz e a gente está aqui para falar das coisas que a gente faz de correto. Então, deixa o presidente lá e a gente vai fazer a coisa aqui de boa, tá? Vai ter muita gente ainda nesse aqui, porque ele vai falar meia dúzia de besteira, ele vai parar e a gente vai falar muita coisa boa. Então, tá bom. Comunicar ao pessoal que o material que estarei apresentando ficará disponível, você pode repassar, tá bom? Não, tranquilo. Então, aí também o aviso importante, esse web debate está sendo gravado e depois nós vamos disponibilizar ele no portal da Abracopel, no abracopel.org, dentro da Universidade Abracopel, que é um projeto da Abracopel, os web debates, né? É um projeto da Abracopel na Universidade Abracopel, dos web debates. Então, a gente está aqui falando. E alguns colegas estão aí com problema de som, de imagem, alguma coisa. A minha recomendação é, se começar a falhar, faça um refresh, entra e sai, porque normalmente dá certo, tá? Dá uma olhada também, pessoal, vocês que estão aí, todo mundo em casa, dá uma checada em casa se o pessoal não está em Netflix, se não está jogando online, se não está assistindo algumas coisas em YouTube, essas coisas, porque isso também come a banda de vocês, né?
Aqui está proibido, aqui todos estão proibidos de mexer na internet, então eu estou com banda completa aqui, então, teoricamente, está tudo bom. E se houver algum problema sério, um coloca, o outro coloca, a gente vai parar e vai fazer alguma alteração, tá? Então, esse é o ponto aqui. Eu vou logo compartilhar aqui a apresentação para que a gente possa iniciar esse bate-papo, né? Então, a Vitória já colocou aqui o nome do nosso bate-papo, que é a norma de regulamentação NR10 2004, o manual de auxílio e aplicação da NR10. Eu já apresentei-a, tá? Mas fica aqui registrado depois, e-mail e WhatsApp dela, se precisar de alguma informação também, tá? E aqui a gente começa já falando dessa norma, né, Vitória? Então, com a palavra a você. Ótimo. Bem, para que nós possamos entender a interface de normas existentes no nosso ordenamento jurídico, é importante, eu tive que fazer um resgate do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, no seu artigo 39, inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo, isso é prática abusiva, com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia. O que quer dizer? Isso é uma prática abusiva. Por ser uma prática abusiva, ela é passível de penalizar quem cometeu esse tipo de abuso. E aí está dizendo claramente que existem as normas expedidas por órgãos oficiais e também as normas da ABNT. Não há qualquer conflito, aparentemente, entre essas normas. As normas como as normas regulamentadoras são normas com caráter de lei. E as normas da ABNT são normas de caráter de recomendação para execução, para o desenvolver de alguma atividade, de alguma metodologia, de algum ensaio. São coisas que se complementam, são normas que se complementam, mas não são excludentes. Isso que eu trouxe com relação à legislação brasileira. Mas para a gente... Próximo slide. Vitória, deixa eu só fazer uma parte nessa história toda, né? Porque a gente usa muito, o pessoal fala muito das normas da ABNT, perguntando, a norma da ABNT é obrigatória? Se você consultar a ABNT hoje sobre a norma ABNT é obrigatória, a resposta é não. O que transforma a norma ABNT em obrigatória são as legislações, né, os dispositivos legais. E o Código de Defesa do Consumidor, através desse item, é um deles. Então, é importante vocês saberem aí que, a partir do momento que a norma técnica ela é publicada, através do Código de Defesa do Consumidor, ela se torna obrigatória também a utilização. Ok, então vamos falar um pouco do processo de atualização da NR10 de 2004. Como ocorreu? Em que cenário isso ocorreu? Bem, na década de 90, iniciou-se no Brasil um processo de privatização do setor elétrico. Em especial, esse processo teve o seu auge em 1998. Então, de um modo geral, as concessionárias foram privatizadas e, seguida a privatização, houve a terceirização generalizada das atividades do setor elétrico. Até aí, se o processo estivesse ocorrido de forma tranquila, sem nenhuma consequência, todo mundo trabalhando, teria sido muito bom. Mas não foi assim. O Ceará, em particular, o Ceará sofreu muito com isso. Muitos trabalhadores morreram. Para que vocês tenham ideia, em 1998, a cada mês, praticamente morria um trabalhador. Durante um ano, foram 11 mortes, né? Então, isso aí, associado às novas tecnologias, as novas formas de se trabalhar, a reengenharia, tudo isso estava impactando sobre uma NR que existia, a NR10, mas ela não estava compatível com a nova realidade. Então, essa proposta inicial de novo texto da NR10 de 2004 foi em 2001. Na época, a consulta pública passou pelo período de meses, né? De 2002, de março até julho, ficou em consulta pública, que é o mesmo processo que acontece atualmente, e depois esse texto proposto ele foi para discussão e negociação tripartite, e foi aprovado em 2003. De todos os itens que foram propostos, somente o item 10.7.3, que era o trabalho individual ou trabalho isolado, ele não obteve consenso. E quando não há consenso, quem define é o Poder Executivo. E, na ocasião, o Poder Executivo definiu como
para que o item fosse válido como lei. A publicação da NR10 ocorreu no dia 7 de 12 de 2004. Agora, em 2020, em dezembro, se nós não tivermos uma nova norma, a NR10 completará 16 anos. Bem, como ocorre hoje o sistema de revisão das normas? É o mesmo do passado, da época de 2004? Não são as mesmas portarias, mas o sistema, a forma, praticamente foi conservada em termos de desistir o período de construção da norma, de elaboração, desistir o período de consulta pública, desistir o período de debate, né, tripartite, e, em seguida, a publicação. Embora esse tempo, com a atual legislação, através da portaria 787, que dispõe sobre as regras de aplicação e de interpretação das normas, a 1224, que estabelece os procedimentos, como devo fazer o passo a passo para a revisão das normas, e o Decreto Federal 9.944, que instituiu a Comissão Tripartite Paritária Permanente, ela ainda está entre nós, ela está responsável aí pela uma das últimas fases da revisão das normas. Então, atualmente, a legislação aplicável ao sistema tripartite na revisão de normas é essa daí, semelhante a 2004. Próximo. Desculpa, eu tenho que ligar o microfone para falar. E uma coisa importante, né? Porque está bem baixinho o seu microfone. Ah, é? Melhorou agora? Vamos. Não, só se for para mim está bem baixinho, mas eu estou ouvindo. O pessoal está me ouvindo bem aí? Então, um comentário importante aqui, né, é que o sistema, o governo transforma, cria um sistema tripartite paritário com representantes do governo, dos trabalhadores e empregadores. E a ABNT usa também um sistema, obrigado pessoal respondendo ali, a ABNT usa também um sistema que é também tripartite. Hoje, quando você pega a lista de presença, até tem que escolher um monte de coisa, mas ele sempre tem que ter um representante da empresa, ou seja, o empresário, um representante do usuário, do consumidor, e um representante de uma entidade neutra. Então, a Bracopel, por exemplo, ela sempre participa como entidade neutra. Universidades, faculdades, institutos federais, escolas, e associações são neutros, e aí você tem o representante do consumidor e o representante do empregador, que na verdade é o empresário em relação a isso. Então também é semelhante, mas com atores relativamente diferentes, né? Bem, aqui é só para que esse processo que eu acabei de falar, que é regido pela portaria 1224 de 2018, que segue esse passo a passo. Inicialmente, um tema é definido, ou uma NR é definida a ser revisada, é elaborado o texto básico, né, o texto técnico, aí tem esse grupo técnico, que é o GT, que é composto, em regra, por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, que hoje é Ministério da Economia, outros profissionais especialistas também, como o pessoal da Fundacentro, como o pessoal da área de saúde. Em seguida, esse texto é colocado em consulta pública. No caso, aí, essa consulta, no atual sistema, nós temos o site participa.br. Após o período da consulta, vem para a fase de elaboração da proposta. Com essa elaboração da proposta, esse momento, a participação dos representantes dos trabalhadores e a representante patronal, para que defina o texto final. Em seguida, é feita uma apreciação pela própria secretaria, né? Subsecretaria, atualmente, a Secretaria de Trabalho, a Subsecretaria de Inspeção e a CTPP. O momento seguinte, a aprovação. Depois de aprovada, tem um período de publicação da norma, tem um período de implementação assistida. O que é essa implementação assistida? É o momento em que ela está já vigente e a própria secretaria fica no momento de esperar as demandas, as dificuldades, as adequações. Isso seria a implementação assistida. Querendo saber maiores detalhes, está aí a portaria 1224 de 2018. Esse é o processo atual. Aqui é o site no qual constam
as normas em processo de revisão, tá? Se você quiser participar, acesse o site e lá, na norma que estiver em consulta pública, você envia, se cadastra e envia a sua contribuição. Então, eu participo.br. E no site seguinte, o próximo, nós temos o site da ENIT, que é a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Até pouco tempo, para saber onde eu localizava qualquer norma, eu iria ao site do Ministério do Trabalho. Né? Todo mundo conhecia, já estava acostumado, mais de 60 anos, aquela coisa. E agora no site da ENIT. Se você ingressar no site do Ministério da Economia, você vai conseguir. Mas tem o site direto da ENIT, que é a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, e aí nós temos normas regulamentadoras atualizadas. Tá? Esse aí foi um resumo do que nós temos atualmente, e agora nós vamos ingressar no tema propriamente dito. Deixa eu só fazer uma parte aqui, o pessoal está comentando sobre normas, se está vigente tudo. A 16384 está vigente, sim, né? Há que se comprar, o pessoal está falando de escola, tudo. A ABNT tem convênio com o CREA, tá? Então, quem é do CREA, algumas escolas, principalmente as federais, também tem convênio. Então, o problema não é o pagar, né? Porque também custa R$200, pelo amor de Deus, né? Mas você tem uma série de convênios aí, o pessoal colocou uma outra forma aí também, se quiser ter a norma, ok? Só lembrando que não se pode disponibilizar normas técnicas em redes sociais ou nada, tá? Isso, pela BNT, é crime. Diferente da BNR, que ela é disponibilizada diretamente no site, a Vitória mostrou aí hoje do Elite, mas antigamente no Ministério do Trabalho. Então, vamos lá, Vitória. Ok, então vamos ingressar agora no tema propriamente dito da NR10 de 2004. Ela sofreu apenas 2 alterações. Em 2016, houve uma alteração, mas não foi em texto nem conteúdo, foi uma alteração na numeração dos anexos, certo? Houve somente isso, mas os textos, nenhum texto foi alterado. Já na portaria de 2019, essa sim, houve alteração no sentido de revogação. Foram revogados 3 itens, né? O item da responsabilidade solidária, o item do direito de recusa e um item sobre acesso à documentação pela auditoria fiscal. Contudo, esses itens, ou eles estão contemplados na NR1 vigente, ou estão contemplados na legislação trabalhista como um todo. Mas, na frente, eu irei falar desse item, dessa questão da revogação. Aqui nós temos o manual de auxílio na interpretação e aplicação da norma. Por que ele é muito importante? Porque ele faz um comentário de item por item da norma. E, muitas vezes, uma realidade de campo não é possível ser observada exclusivamente na letra da norma. Mas, no manual, como é um item comentado item por item, você pode encontrar lá a solução para a sua questão. Onde eu encontro esse manual? Também no site da ENIT, aqui do lado, né? Esse manual é de 2005, dos nossos amigos João José Barrico de Souza, participou da NR10 de 2004, Joaquim Gomes Pereira participou também, auditor fiscal, hoje aposentado. Muito interessante esse material, porque se o Ministério do Trabalho colocou na sua página como oficial, você pode tirar suas dúvidas e seguir como sendo orientação do órgão regulador. Sim, exatamente. Bem, e a próxima aqui é só para mostrar a imagem da norma da ABNT, a 16384, que o perito não sou eu, nem da NR10 também, mas o perito é o Edson. Também não. Vamos, ao longo da apresentação, fazendo a interseção entre esses 3 dispositivos, a NR10, né, o manual, e a NBR 16384. Então, vamos lá tentar fazer essa interface. Mas antes de fazer essa interface, nós vamos mostrar claramente que a NR10 ela tem esse aspecto da transversalidade. Ela só não está na NR10. A NR10 está na NR6, está na NR12, está na NR16, na 18, na 35, na própria NBR, né, 16384,
e no Manual de Auxílio de Interpretação. O que é que eu quero mostrar com isso? Quando eu quiser falar de EPI na NR10, embora ela faça menção, eu vou procurar o EPI na NR6. Se for sobre máquinas e equipamentos, instalações elétricas, eu tenho que procurar a NR12, mas lá faz menção a NR10. A NR16, eu vou falar de adicionais de periculosidade, lá também faz menção a NR10. A NR18, existe o capítulo, acho que da NR18, que é o 18.22, exclusivamente sobre instalações elétricas, e faz remissão a NR10. E aí vai a 33, a 24, a 35. Isso é para vocês entenderem o contexto, né? Que a NR10 ele é um tema que está em quase todas as normas. Ou melhor, a eletricidade está no nosso dia. Tanto é que nós estamos aqui, né? Exatamente. E se não fosse por conta disso, nós não estaríamos aqui conversando e fazendo, né? Aliás, teríamos muitos problemas para resolver essa pandemia, né? Então, ali eu mostrei a interface da NR10 com as demais normas. E aqui, com a NR1 vigente, essa aqui essa que eu estou mostrando é a NR1 vigente a partir de 2021, ela é para dizer que todas as outras, essa simbologia aí é para dizer que todas as outras normas estão sobre a guarida da NR1, certo? Então, aquele risco de exposição à eletricidade, arco elétrico, choque, que antes eu não sabia se colocar no PPRA, porque não é risco biológico, físico nem químico, em qual programa eu coloco? Agora, nós, com a NR1 vigente, que será vigente a partir de 2021, nós teremos o gerenciamento de riscos ocupacionais, aí faltou a palavra ocupacionais, certo? E dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, nós temos o programa de gerenciamento de risco. Lá a empresa terá que identificar todos os perigos, né? Fazer o inventário dos riscos e plano de ação. Então, não é preciso mais ter o PG, PJAP, é só PGR. Isso é importante, né? A NR1, ela é a mãe das normas. Então, isso se eu é quero importante. saber se é possível um treinamento EAD, eu vou lá para a NR1. E eu posso ter uma exceção na NR10 sobre EAD? Pode, porque a própria NR1 diz a parte prática pode ser observada por norma especial. E a NR10 é uma norma especial. Essa simbologia, esse slide é só para dizer que a NR1 ela é o guarda-chuva de todas as normas, né? Em caráter de disposições gerais. É evidente que uma norma 13, uma 12, uma 10, ela pode ter o que é específico dela no próprio texto, né? Correspondente à norma. É isso mesmo. Então, a norma 10 e o manual, vamos começar pelo um item muito discutido, que é o objetivo dessa norma. Bem, qual o objetivo das normas de segurança e saúde? É você implementar, dizer o mínimo que deve ser feito para implementar medidas de controle. Lá está escrito mínimo. Então, se lá está escrito mínimo, eu tenho que fazer somente o mínimo? Acreditamos que não, né? Entretanto, nós vamos buscar aqui mostrar o que ela determina, que é o mínimo. Então, o que é que ela determina? Que as medidas de controles devem ser implementadas em sistemas preventivos, tanto para situações em que há trabalhadores diretos, que são aqueles que intervêm, aqueles que executam, exemplo, eletricista, montador, instaladores, com os trabalhadores indiretos. Eles não executam, mas eles podem se expor na hora de fazer um ligar e desligar de um interruptor. Suponhamos que a caixa do interruptor não tenha aquela barreira, né? Não tenha o espelho. Então, ali, esse trabalhador indireto é uma secretária que coloca um plug numa tomada. Então, a norma tem que ter medidas não só para quem executa a ação, mas para quem também possa sofrer consequências por essa instalação não estar adequada. Então, esses são Vitória, os trabalhadores indiretos. Vitória, seriam os usuários, outras pessoas não advertidas. Só comentando sobre... Porque essa explicação de trabalhadores diretos e indiretos não está na norma, está no manual.
Então, e só complementando, né, importante, quando você cita o usuário de equipamento elétrico, a NR10, inclusive, fala que você tem que prover segurança para quem trabalha com ele, trabalha, mas também quem utiliza eletricidade, né? E aí você recorre às normas técnicas. Quando você recorre à norma técnica, por exemplo, a 5410 para baixa tensão, ela vai dizer para você que partes vivas não podem estar acessíveis, e vai dizer barreiras, invólucros e blá, blá, blá. Então, exatamente esse cara, uma secretária, um faxineiro, um zelador pode fazer algumas ações elétricas, como, por exemplo, ligar e desligar uma lâmpada, inserir ou tirar um plug, mas tem que estar com toda a segurança para que eles não sofram o choque elétrico, né? Então, é exatamente isso que eu queria complementar. Ótimo, é isso mesmo. Bem, outra questão que sempre ainda hoje gera uma discussão, o campo de aplicação da norma, né? O campo de aplicação da norma, praticamente toda a área de elétrica que a gente conhece, que envolve desde a geração, né? Transmissão, distribuição, indo até o medidor da sua casa, é considerado CEP, Sistema Elétrico de Potência. A área de consumo também está contemplada, que seria o SEC, Sistema Elétrico de Consumo. Aí nós vamos entender as empresas, as indústrias, que depois do medidor tem as suas instalações. É evidente que nós chama a atenção que a NR10 ela é norma a ser cumprida para quem é regido pela CLT. Né? É o campo de aplicação das normas. Mas não quer dizer que outras normas não sejam seguidas ou que a empresa não vá seguir só porque não tem a pessoa regida pela SLT. O fundamento das normas é de prevenção de acidentes e doenças, é de preservação, de conservação da vida, né? Então, o campo de aplicação da norma inclui geração, transmissão, distribuição, consumo e trabalhos em proximidades. Nós estamos com quase 16 anos de norma e esse trabalho em proximidades ainda não foi muito bem assimilado pela sociedade, em particular por quem é classificado nessa área. E você sabe que e foi justamente isso que a 16384 trouxe um pouquinho mais de explicação, né? Não que ela resolve o problema, mas ela traz um pouco mais de explicação, definindo a área de. Ela define, por exemplo, trabalho em energizado, desenergizado e em áreas próximas. Então, ela dá uma detalhada, mas não que ela resolva esse problema, que a gente ainda vai ter um tempo longo ainda para resolver isso. E nós temos que ter em mente o seguinte: a norma, a NBR, a NR10 é norma a ser cumprida, é lei. A NBR, ela complementa, é muito bom ter normas que complementam. Suponhamos, porque não se pode colocar em 14 itens que tem a norma vigente, a NR10, todo mundo que envolve instalações elétricas e segurança. Todas as NBRs, áreas classificadas, baixa tensão, média tensão, alta tensão. Então, isso aí fica a cargo das normas técnicas mesmo. Elas têm que ter esse espaço, esse espectro todo para trabalhar e informar detalhadamente como fazer, como realizar, como intervir, como construir. Aí nós teríamos que ter as normas realmente técnicas, né? E é importante, né, ressaltar aqui, a gente deixar claro que a 16384 ela não foi escrita para ser obrigatória. Eu falei que a ABNT, o Código de Defesa do Consumidor, traz as normas da ABNT, mas como ela é uma norma de recomendação e orientação, ela não é obrigatória a utilização, ela só recomenda ou orienta. Então, a NR10 ainda é a norma mãe, é a norma que traz todos os conceitos, e o que ela faz hoje é te oferecer, né, orientações para que você faça um procedimento. Então, se você não sabe por onde você começa, você pode consultar, assim como o manual de explicação que o Barrico e o Joaquim escreveram, né, que deu uma orientação, a norma 16384 também traz isso, só que ela traz uma ampliação, ela traz uma discussão um pouco mais ampla. Esse é o detalhe, né? Uhum. Então, as regras gerais estão nas normas, né? As normas têm que dizer, elas têm que deixar claro para o público o que fazer, né? As regras gerais. Se você tiver na NR10 regras gerais de baixa tensão, será que elas vão servir como para baixa tensão em ambientes hospitalares?
né? Em ambientes de afluência. Exatamente. Né? Então, você tem cenários distintos, né? Com situações que devem ser observadas em normas técnicas, né? Sim, exatamente. Inclusive, a própria 5410, que é a norma de instalações de baixa tensão, e você citou, por exemplo, hospitais ela tem a 13534, locais de afluência de pública, a 13570, que é um complemento da 5410, a 16690, que é arranjos fotovoltaicos e por aí vai. Então, todas elas orbitam em cima disso, né? Então, a 5419, a 5418, exato, né? São situações específicas. Exatamente. Bem, mas o que seria esse trabalho em proximidade? Aqui tem uma ilustração, né? De uma zona de risco, zona controlada. E o que seria essa proximidade? Seria o trabalho durante o qual o trabalhador pode ingressar ou pode entrar na zona controlada, ainda que seja com parte do seu corpo ou com extensões condutoras. As extensões condutoras, entenda, um alicate, um material, uma ferramenta, que é condutor e que ingressou na área, mas se aproximou do condutor energizado. Como é que eu sei o que é zona de risco e zona controlada? Nós teríamos aqui para a tabela, que faz a relação entre a distância, entre essas zonas e o nível de tensão. Apenas para exemplificar, na mente da gente, quando a gente fala em trabalho em proximidade, a gente lembra logo do pessoal cabista, não é isso? O pessoal da internet, de Vivo, de NET. Inclusive, aqui no Ceará, segundo os relatos, aqui informações, ontem houve um acidente acredito que foi muito grave. Para que vocês terem ideia, havia uma dupla, né, executando um trabalho, e em determinado momento havia uma pessoa na escada e o trabalhador no pé da escada, como se chama. E ele foi fazer um lançamento de cabo. Então, ele fez esse lançamento, só que acima do trabalhador havia uma linha, segundo informa, uma rede de 69 kV. Bem, a situação foi filmado, né? Mas aqui não é o assunto. Apenas para dizer, não é o caso de mostrar a filmagem, mas sim para dizer que realmente esses trabalhadores ingressam, eles podem entrar na zona controlada. Como não existe um sistema subterrâneo somente para a parte elétrica, subterrâneo somente para dados, né? Não, se existe, ainda a realidade brasileira é que a maior parte eles compartilham, né, da estrutura existente da concessionária. E muitas vezes essa distância prevista em norma geralmente não é obedecida. Né? Então, esse é um setor que agora na norma, na proposta de norma, ele vem bem mais incisivo, já no campo de aplicação, com mais explicações, com mais detalhes, para que esclareça definitivamente quem são os trabalhadores que executam o serviço em proximidades. Sim, sim. E também é importante, né, ressaltar que, apesar do pensamento inicial ao cabista, mas se você mudar essa cena por um painel energizado, por exemplo, você tem a lateral, né? Então, aqui na lateral também você... Opa, apertei a tecla errada. Você tem aqui na lateral, você tem em cima, você está em cima de um processo, ou seja, você tem que observar essa zona controlada e zona de risco, e também, justamente a 16384 traz um anexo inteiro, que é o anexo A, para poder explicar essa zona e mostrar que não é somente de baixo, né? Ou seja, você tem as laterais, você tem em cima. Nessa situação, o risco está aqui embaixo. Mas se você tiver um painel elétrico no lugar do poste aqui, onde eu estou mostrando, a distância de aproximação aqui também é importante. A 16384 ela chama de limite de aproximação de segurança, né? Que é o LAS. Então, mas é importante a gente falar. Com certeza, porque no painel você tem você tem acesso por vários pontos, né? Pois então, se não há barreira, você pode ter acesso à área de risco, né? Sem nenhum impedimento. E aqui só uma exemplificação, só algumas fotos de campo, né? O que é muito comum a gente encontrar, não é tão... A Bracopel tem quantos acidentes, resiste a quantos acidentes? Então, 697 mortes por choque elétrico em 2019. Quase 2 por dia. A função, pedreiro, pintor, né? Essa turminha aqui, deixa eu ver se eu lembro o número, acho que foi 95, 98, só dessa turminha de pedreiro, pintor e instaladores de fachada aí. É um número alto. Pois é.
Então, só para complementar, já falamos isso, e só repetindo que a NR10 se complementa às normas, complementa-se às normas técnicas. O que quer dizer isso? Você tem o texto geral, que é NR10, mas eu posso me utilizar subsidiariamente de normas técnicas nacionais para completar aquilo que a norma de caráter geral não foi tão específica. Então, eu tenho normas nacionais como agora a NBR 16384, a 5410, a 5419 e outras tantas. Mas também posso ter normas internacionais, né? Normas internacionais. Eu não tenho, suponhamos que a gente não tenha nenhuma norma, a norma internacional sobre vestimento retardante à chama, né? Uhum. Que nós ainda não temos. Então, essas questões que a própria norma já diz no seu texto que poderá ser complementado, né? Sim, sim. E é importante lembrar, né, porque a hierarquia das normas é a norma regulamentadora, as normas nacionais e as normas internacionais. Então, você vai buscar a norma internacional se você não tiver a norma nacional. E dentro das internacionais, você tem as internacionais e tem as estrangeiras, né? Que eventualmente não é uma internacional. A NFPA, por exemplo, não é uma internacional, mas ela é uma estrangeira, né? Então, exatamente. é importante a gente citar isso. Ok. Então, outro item que a gente pode dizer assim, que ainda hoje, muitos comentários, né? Ah, mas na medida de controle fala-se em risco elétrico, mas não se fala em risco de arco elétrico. Não está presente na norma. Então, se não está presente na norma, eu não vou providenciar nenhuma avaliação, nenhuma medida de controle. Bem, não é bem assim. Olha o que é que diz a página 14, né, que aí está, do Manual de Interpretação. No rodapé, vocês estão vendo aí a indicação da fonte, que é o manual, e lá está constando medidas preventivas de controle do risco elétrico, abre parênteses, choque elétrico, arcos, flash, queimaduras, e outros riscos adicionais, todos os demais grupos e fatores de risco, além dos elétricos. Então, as medidas de controle elas não só envolvem os riscos que normalmente se trabalha e pensa logo. Não, vou trabalhar o risco de choque elétrico. Não. Os riscos que naquela atividade eles estão lá presentes, expondo trabalhadores a lesões, a possíveis acidentes e lesões, né? Esse item eu trouxe justamente lá do manual, então por isso que eu recomendo a leitura. Eu sei que todos já leram, mas uma segunda leitura, uma terceira, né? Então, Uma quarta, quinta, décima, né? Todo que mundo... for ler, a gente sempre encontra alguma coisa. E eu digo sempre que uma parte do meu tempo de aposentado é investido em leitura, e é muito gratificante. Medidas de controle, elas são conjuntos de ações que visam eliminar ou reduzir, né, os efeitos desses efeitos danosos. Se expor à eletricidade, né, pode causar algum dano? Sim, lesões, danos à saúde do trabalhador. Então, essas medidas, elas, em regra, elas podem eliminar, podem reduzir, podem minimizar, a depender da hierarquia proposta pela própria norma. Sim. E é importante... E essa hierarquia que nós vamos falar agora. É só importante a gente citar, né? A 16384, ela traz também, porque ela fala o tempo todo que você, do mesmo forma da NR10, que você, antes de realizar qualquer trabalho, você precisa fazer uma análise preliminar de risco. E esta análise preliminar de risco, ela precisa ser feita com base na avaliação dos riscos. E ela cita não só o choque elétrico e o incêndio, mas ela cita o arco elétrico, ela cita a preocupação com indução magnética, ela cita outras preocupações em relação aos riscos elétricos também, assim como o tal flash, queimaduras, e foi colocado na NR10, é importante. Só duas perguntas que o pessoal fez aqui. Eu falei da norma NFPA 70E, é uma estrangeira e não é internacional, e o Ginóbio colocou, mas se ela é estrangeira, ela não é internacional, não. Ela é uma norma de um país, então ela é estrangeira. A ABNT para, por exemplo, a Argentina, é uma norma estrangeira. As normas internacionais, e aí cabe uma série de discussão, mas as normas internacionais que se entende são as da IEC,
da ITU e da ISO. Essas são as normas internacionais. O resto são normas estrangeiras. Então, você tem a BS na Inglaterra, você tem a DIN e a BDE na Alemanha, você tem a NEC, o NEC e a NFPA, que faz parte do NEC nos Estados Unidos, você tem a BNT, essas são normas estrangeiras, né? Então, só para ficar claro. E alguém perguntou aqui se a NR10, a revisão da NR10 agora vai contemplar a 16384. Na verdade, elas são meio complementares, né? Então, ela vai fazer parte num determinado momento, como eu disse, elas não são ligadas diretamente. Então, certamente, eu tenho certeza, a Vitória e todos os colegas já olharam a 16384 também, e o que for possível implementar, naturalmente vai, né? Então, não tem o porquê, né? Atualmente, nós passamos do período de consulta pública, né? Sim. E mais nada, e ainda falta o momento de tripartite, né? Então, todo esse trabalho ainda vai ser construído. Uhum. Até o presente momento, a norma a NBR 16384 é a de março. Sim. A consulta pública terminou no dia 9 de fevereiro. Pois é, exatamente. Então... As contribuições estão sendo analisadas e o processo está seguindo no final da apresentação. Eu vou colocar como é que está atualmente, né? Sim. Esse é a NR10. Bem, outro ponto que, embora aparentemente seja bem... É muito comum na engenharia a gente solicitar esquema unifilar. Eu não sei a realidade de outros estados, nem a realidade dos profissionais, mas muitas vezes um esquema unifilar, que durante a auditoria fiscal eu percebi que ele não trazia um mínimo de informação. Definição de circuito, indicação de circuito, identificação de circuito, de carga instalada, se tinha aterramento, se havia potencialização, geralmente não era atualizado. Então, em vários momentos, criamos algo aqui, em particular, eu coloquei alguns dados, consultando livros, o que deveria conter mais ou menos o esquema unifilar. Isso está previsto, é lei? Não. O que é que diz a norma? A norma diz que você tem que indicar o sistema de aterramento e os demais dispositivos, bem genérico. Mas um esquema unifilar pode ser elaborado por qualquer profissional que não tenha um conhecimento e uma formação na área. Por isso que aqui a gente pede a identificação do profissional, e a RT é um trabalho da área de engenharia elétrica. Entendeu? E isso vai conflitar com alguma norma do CREA? Eu acredito que não. Então, certamente não. São as sugestões que ele tem que ser mantido atualizado, está previsto na norma, especificação de aterramento de equipamento, de circuitos, uma legenda. Muitos profissionais elaboram o esquema unifilar e não colocam legenda. Sim. Então, por exemplo, o disjuntor tripolar para um determinado profissional é uma simbologia, para outro profissional é outro. Como é que se lê um documento se você faz em termos de simbologia, mas não colocou a legenda, né? Algumas simbologias já são bem conhecidas, a simbologia de um aterramento, mas não todas são bem familiarizadas. Os profissionais, de um modo geral, não se utiliza de uma mesma linha de pensamento e de uma mesma simbologia. Então, isso aí é apenas uma observação, embora esquema unifilar, digamos, quem fez eletrotécnica, o nível médio, já se faz um esquema unifilar, né? Um curso de eletricidade básica se faz um esquema unifilar. Mas pelo menos um rabisco. Mesmo com 18 anos de fiscalização, eu enfrentei muitas dificuldades nesse item tão, teoricamente, tão simples, né? Mas... E você sabe, Vitória, eu fui contratado alguns anos atrás para fazer uma adequação à NR10, né? Na verdade, do sistema do diagrama unifilar, o esquema unifilar, como alguém citou bem aqui. E aí eu cheguei na empresa, né? E o pessoal da área de segurança estava bravo, porque eles não entendiam como é que o auditor ou a auditora, não lembro quem era, tinha visto que os esquemas unifilares deles estavam desatualizados. E aí eu disse o seguinte: ela te perguntou, por acaso, se você fez alguma modificação na empresa?
Perguntou. Eu falei, tá, a segunda. E aí você disse que sim, sim. E aí ela pegou o esquema unifilar e estava com 5 anos de atraso. Ela não precisou fazer muita coisa para saber que estava errado, né? Que estava desatualizado. Em campo, mesmo que fosse o desatualizado em campo, pelo menos Uhum, eu utilizava essa metodologia, mesmo uhum, que o documento tivesse já assim alguns anos, eu escolhia determinado esquema, ia a campo, identificava qual era o quadro e ia conferir dispositivo por dispositivo. sim. Ali, rubricava a documentação se tivesse com alguma não conformidade, né? Faria na mesma hora que a pessoa que acompanha a indicação do equívoco no documento para a realidade de campo e Sim, pronto, ali já estava configurado, né, a documentação. Não só sim. necessariamente, é só um complemento, a data de que ele foi elaborado, mas porque você pode ter elaborado recentemente, sofreu alguma alteração em determinado setor e não Sim. foi observada a devida atualização. E é importante também, porque a 16384 ela traz alguns itens que são importantes como você citou ali, que são importantes no esquema unifilar, né? E também cita sobre o prontuário, traz outros itens que também são importantes, que você vai citar agora e vai falar sobre prontuário, né? Só respondendo aqui, o Diego está falando qual profissional que está habilitado para ministrar o curso de NR10. Apenas o engenheiro eletricista? Não, a gente vai falar isso lá na frente, mas a 16384 não muda nada disso, ela mantém o que está hoje previsto na NR10, tá? Ok. E o próximo item, que a gente já sabe que é um item que, por mais que se converse, esse item sempre vem à tona. E o que é o prontuário? Quem deve elaborar? Primeiro, quem deve, né, elaborar, constituir o prontuário. O prontuário é Tá. como se fosse, na minha casa, uma gaveta que eu guardo todos os documentos. Pronto. É mais ou menos essa definição. É um armário ou é no computador do setor do SESMIT, que lá estão todos os documentos solicitados, obrigatórios, a depender do enquadramento do seu estabelecimento. Então, suponhamos que seu estabelecimento, ou sua empresa, a depender da situação, tenha carga instalada superior a 75 kW. Então, você terá que constituir o prontuário. E de onde veio esses 75 kW? Na época da NR10, 2004, era a resolução 456 de 2000 da ANEEL. Esse parâmetro 75 kW ainda existe na ANEEL, só que na resolução 414 de 2010. É o limite entre a baixa tensão, para ficar bem simples, e a média tensão. Pronto. Outro critério, eu não tenho a carga, suponhamos, eu não tenho carga superior a 75 kW, mas eu faço intervenção no CEP. Ou então, eu sou concessionária ou prestadora de serviço. Então, o critério aí já não é mais da potência, e sim da atividade. E também o último critério, trabalho em proximidade. Eu tenho que ter prontuário? Sim. Para cada situação dessa, nós temos os itens pertinentes, as alíneas a serem cumpridas, né? Então, não necessariamente, se vocês tiverem oportunidade, observando a norma, o trabalho em proximidade é um trabalho que não será necessário cumprir todas as alíneas do 1024, certo? Que são da linha A até a linha G. É só para esclarecer que o prontuário tem essas 3 situações. Perfeito. Um dos itens do prontuário seria os relatórios de ensaio dos equipamentos, das ferramentas. A gente, no momento de fiscalização, isso tudo era apresentado e tudo mais. Entretanto, quando se vai a campo, observa que aquela empresa se utiliza ou na indústria ou no próprio CEP de multímetros. E em ação fiscal, ou às vezes até por curiosidade, perguntava-se qual o critério, né, de compra desses multímetros, e geralmente a resposta era uma só. Não, a gente compra, ele tem que ser adequado à grandeza a medir. Ponto. Eu não vi, onde eu fiscalizei, ninguém falando a categoria apropriada. Então, os surtos existentes nas redes, o multímetro que eu vou ler, fazer a leitura lá
vamos dizer, no último cômodo da minha casa, é o mesmo multímetro que eu vou fazer a leitura no medidor, onde eu estiver mais próximo da entrada da rede. Então, é justamente isso que a IEC 610 é referência nesse assunto, nas categorias dos multímetros. E é importante, né, a gente citar que as categorias de instrumentos e essa preocupação com o surto de tensão e o tipo de aplicação, ela vem também no anexo anexo B da 16384, que é uma relação praticamente idêntica à 61010 aí, da IEC. Então, ela traz lá, para quem não tem acesso a 61010, tem o anexo B da 16384, que traz esses conceitos, inclusive, aonde você se aplica. Categoria 1, 2, 3 e 4, categoria só rapidamente, categoria 1 você só usa para equipamentos eletroeletrônicos, né, para manutenção de equipamentos eletrônicos. Categoria 2, você utiliza para sistemas monofásicos, em instalações prediais. Categoria 3, industrial, e categoria 4, no ponto de alimentação, sempre em baixa tensão, não se utiliza equipamento em alta tensão, sempre abaixo de 1000 volts, tá? Então é importante saber isso. Com certeza. Bem, isso aí a gente chegou até o prontuário. Qual a primeira medida de proteção coletiva que a norma privilegia ou prioriza, que é a palavra correta? Seria a desenergização das instalações elétricas. E aqui tem que deixar bem claro que desenergizar não é seccionar nem desligar. Desenergizar faz parte, é um processo, é um procedimento, aliás, que necessariamente os passos devem ser seguidos. Então, não significa que a pessoa que desligou um disjuntor para substituir uma lâmpada, ou fez a abertura de uma chave, e ali se considera que cumpriu o item 10.5.1 da NR10. A desenergização é a sequência de passos, né? Que incluem a abertura, a sinalização, o bloqueio, o aterramento, a colocação de proteção nas partes energizadas estão nas proximidades, né? Então, é uma sequência a ser cumprida. Essa sequência nem sempre é possível ser implementada nas diversas instalações elétricas que existem no Brasil todo. Então, a própria norma prevê que o profissional habilitado pode alterar essa sequência, desde que ele mantenha o mesmo patamar de segurança preconizado pela norma. Nesses 18 anos de Ministério do Trabalho, eu nunca encontrei nenhum trabalho de profissional, digamos assim, propondo uma nova sequência, contemplando a norma. Pois então, e a 16384 também não trouxe nada diferente, tá? Ela traz exatamente, são 6, né, os passos, o pessoal chama de 5 regras de ouro, porque traz isso do conceito de fora, né, e o LOTO, que é o Lockout e Tagout, foi dividido em travamento e sinalização no Brasil, por isso que virou 6 regras de ouro aí. Mas isso é a regra básica, ou seja, seccionar, impedir reenergização, constatar ausência de tensão, proteger as áreas energizadas nas proximidades, na área de controlado, aterrar. Exatamente. Então, o que a 16384 traz é que o aterramento temporário, ele pode, em alguns casos, e aí a discussão, de novo, ele pode ser dispensado em relação a alguns conceitos de segurança. Então, a gente não vou entrar nesse assunto, nesse mérito, mas o que ele faz é essa discussão. Em alguns casos, em baixa tensão, situações onde você já tem uns dispositivos de segurança, um sistema de segurança, você até pode. Mas as regras de ouro são exatamente as mesmas, tá? 6 regras iguaizinhas aí. Bem, de qualquer forma, fica aí o alerta. A norma proposta também tem essa previsão. E, além suponhamos que não seja possível desenergizar. Certo? E aí? Nós temos as medidas seguintes que a própria norma já diz. Não sendo possível, vamos verificar o que é que se tem de proteção, né? Das medidas de proteção coletiva.
Então, proteção contra o choque elétrico, nós vamos utilizar do princípio fundamental da 5410, né, de 2004, que são partes vivas perigosas não devem ser acessíveis. Aí nós vamos utilizar uma isolação, né, das partes, vamos utilizar uma barreira, um invólucro, o que mais? Uma fora do alcance também. Sim, exatamente. Então, todas essas opções essas ações a serem implementadas depende do cenário que você vai fazer a intervenção. Exatamente. E o segundo, isso aí seria o contato direto. O contato indireto seria das massas ou partes condutoras acessíveis, não deve oferecer perigo, seja em condições normais ou em caso de falha, de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Nós vamos ver lá na frente que dessas medidas é o seccionamento automático de alimentação. Exatamente. E na época, e ainda hoje, muitos dizem, mas o DR é coisa só da NBR, não tem DR na NR10, não. Então, se não tem, então nós vamos atrás da fonte. E fomos atrás da fonte, o Manual de Interpretação, na página 27. Olha o que é que o manual publicado pelo Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador dessa área. Princípio de proteção contra choques elétricos por contatos indiretos, que consiste em provocar o seccionamento de um circuito de forma automática pela ação de um dispositivo de proteção. Abre parênteses. Disjuntores, fusível, dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. Com corrente diferencial residual igual ou inferior a 30 mA. Aí lá vem aquela conversa, mas a instalação fica desligando. Mas isso aí, o problema é o dispositivo, né? E aí, na verdade, né, você vai remeter isso à norma técnica, que é a 5410, e para aplicar o DR de 30 mA, que é o DR de alta sensibilidade, você precisa ter o projeto correto para garantia. Então, não é instalar porque tem que instalar, né? Simplesmente assim, e acabou. Deixa eu só responder. O Paulo me perguntou 3, 4 vezes aqui no privado, e eu respondi as 4 vezes para ele, se a gente vai discutir sobre a NR10 futura. A gente vai conversar, vai bater um papo, é lógico que a gente não vai entrar em detalhes, porque ela não existe, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre esse conceito, né? Então, legal. Mário Borque, grande amigo chegando por aí, tranquilão. Mas vamos lá. Próximo item aqui. Bem, aqui, como medida, nós falamos de medida coletiva, nós vamos agora falar da medida no último estágio, a última barreira, que é o EPI. Bem, aqui é só uma exemplificação de um EPI, no caso, uma vestimenta, tipo camisa, tem o número de CIA ali, 19972, foi como foi aprovada, né, para que serve, qual é o laudo, qual as normas técnicas que ela atende, mas eu queria falar do próximo slide. O próximo. Eu mudei. Aqui, não mudou para você? Pronto, mudou agora. Então, não é possível falar de EPI se a gente não mencionar a medida provisória 905. E alguém pode perguntar, além das normas, das NRs, das NBRs, das outras normas, eu tenho também que saber de medida provisória? Atualmente, sim. Porque, a depender do termo ou do assunto a ser abordado pela medida provisória, nós temos aí 3 sequências de medida provisória. A 905, que foi revogada, mas a 927 e a 936, ela traz no seu conteúdo questões de SST. E você que está à frente da empresa, como gestor ou na área técnica, na execução, você tem que saber o que está em vigor temporariamente por esse período de pandemia. A 905, ela foi publicada antes da pandemia, no dia 11 de 11 de 2019. No artigo, ela altera o artigo 167 da CLT, no que diz respeito ao EPI. Então, o EPI, segundo a MP, só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação do certificado de conformidade emitido pelo Simetro, ou laudos de ensaio emitido pelo Inmetro. Em outras palavras, o CA foi cancelado. Vamos para a próxima tela. Isso durou o cancelamento. Então, nesse período do dia 11 de novembro até 20 de abril,
ele ficou cancelado e havia se comunicado 51 lá no site da ENIT informando que ele estava cancelado. Informa-se que esse ministério não mais emitirá o referido certificado. Ocorre que a MP, a medida provisória, não foi analisada nem votada pelo Senado. Então, o tempo dela ia se exaurir no dia 20 de abril. A presidência, né, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, revogou a MP. E, com isso, veio o restabelecimento do CA no comunicado 52, também constante, comunicado é do lado direito, 52, restabelecimento da emissão de CA. E como vai ser, e como isso irá proceder. Então, a medida provisória tem essa característica. Ela, quando é publicada, os efeitos de imediato de lei, mas se ela não for analisada, votada no período previsto de 120 dias, em regra 120 dias, voltam os efeitos dela, a partir do momento que ela não foi avaliada ou foi revogada, não foi analisada ou revogada, os efeitos que ela produziu naquele período pertence àquele período. Então, o que tinha antes volta a existir no mundo jurídico e por aí está o restabelecimento da emissão de CA. Eu teria que trazer isso para vocês, para saber. Deixa eu complementar uma situação que, quando foi publicada essa medida provisória de extinguindo o CA, houve um auê aí no mercado, principalmente os fabricantes ou quem utiliza, e começou aquela discussão, como sempre, né? E num determinado momento, o primeiro passo é nossa, tá louco, todo mundo vai colocar, o cara vai trabalhar de Havaiana, o cara vai colocar um chinelo Havaiana. A Havaiana é bom pra caramba, né? Como sistema isolante e tudo. E aí foi se avaliar exatamente a MP, chegou a um ponto, e aí nós chegamos num momento onde o mercado decidiu o seguinte: sem CA não dá para ficar. Então, o que nós vamos fazer? Vai ter uma entidade que vai emitir o CA por conta própria. Então, teve uma entidade que assumiu isso. Com a revogação da medida provisória, volta ao normal. Mas temos o tal do plano B, né? Então é importante. O plano B é o seguinte: o mercado não vai ficar sem CA. Alguém vai fazer essa avaliação, né? Deixa eu só pegar uma pergunta, um comentário da Maria do Carmo. A INR10 diz que as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar os requisitos de estabilidade, aqueles previstos no anexo de equipamentos de proteção individual. A NR6 está na NR6, são ensaios em tecidos e vestimentas. O laboratório não certifica processo de fabricação do corpo de prova enviado. Qual a garantia? Qual a garantia se não está no âmbito do Cimetro? Então, ela está dizendo o seguinte: você sai o tecido, mas não a roupa, né? E a roupa, no final das contas, não tem. Então, a pergunta: qual seria a garantia se isso não está no sistema Cimetro, né, propriamente dito? Pergunta difícil, né, Maria do Carmo? Também é brincadeira. Você conseguiu escutar? O seu som está completamente cortado. Eu não entendi. Eu sei que é alguma coisa de vestimenta. Vou tentar repetir aqui. Vou fechar aqui, pode ser aqui. Peraí. Pronto. Veja se você fala. Legal. Alguém perguntou sem som, outro agora o som picotando, o áudio falhando. Deve ser aqui também, o meu áudio está um pouco de eco aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou, está cortando ainda. Vou ver se alguém... Esse horário deve ser complicado, está todo mundo ligando as coisas aí. Continua cortando. Vou seguir, depois eu faço. Tá? Segue você, e depois eu segue você. Então, vamos para o próximo slide. Vai seguindo aí. Então, nós estamos falando de EPI, enquanto o som fica bom. Bem, um outro item muito questionado é referente à formação do profissional ou do trabalhador que fará a intervenção de instalações elétricas, né? A norma já traz isso, já traz de forma detalhada no item 10.8.
Mas eu transformei esse item 10.8 em slide para ver se a gente consegue entender, consegue debater mais esse item, né? Então, inicialmente, o trabalhador, segundo as normas trabalhistas, ao ingressar na empresa, após o registro de empregado, né, formalizado, há necessidade de passar por uma avaliação médica. Nessa avaliação médica, a depender da atividade que ele vai fazer, o médico vai chegar à conclusão da aptidão ou não, se há alguma restrição ou não. E também, na área elétrica, não só basta isso aí é a parte inicial, a necessidade de verificar a formação desse profissional. A formação dele será no sistema, veio do Sistema Oficial de Ensino ou a própria empresa vai promover essa formação? Bem, se for no Sistema Oficial de Ensino, ele vem como qualificação, né? Essa qualificação, eu posso ter um profissional, porque existe uma lei que regulamenta aquela profissão, ou eu posso ser um trabalhador, a exemplo de um eletricista, que não existe uma lei regulamentando, então eu estou na área da ocupação. Mas eu fiz o meu curso no Sistema Oficial de Ensino, no Senai, um exemplo. Bem, eu posso ser um qualificado de profissão ou um qualificado de ocupação. O qualificado de profissão, se ele efetuar o que é necessário para ser habilitado, ser registrado no conselho, ele passa a receber o nome de habilitação, né? De habilitado naquela área, porque ele foi registrado no conselho correspondente à sua formação. Já a ocupação, o eletricista não tem conselho. Então, o Sistema Oficial de Ensino, nós teríamos esse aspecto a ser observado, esses aspectos a serem observados. Mas eu também, a empresa, segundo a norma, no 10.8, tem a opção de capacitar o trabalhador que já está lá. Suponhamos, o seu João tem 20 anos e a norma foi publicada, lei para todos. E o que fazer com o seu João? Ele não tem nenhum curso, mas é uma pessoa muito experiente. Ou então, eu quero captar no mercado profissional, trabalhadores, para que eu mesma promova a capacitação. Então, a capacitação pode ser na empresa, mas deve ser sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, e essa pessoa só pode trabalhar também sob responsabilidade desse profissional habilitado e autorizado. Essa capacitação e essa qualificação e essa habilitação já é suficiente, esses requisitos já são suficientes com ainda o exame médico para o exercício, a autorização do trabalho? Ainda não. Para todos eles, há necessidade do treinamento de segurança. Após treinamento, após obter treinamento com resultado positivo, foi aprovado no treinamento, aí a empresa decide emitir a autorização. Essa autorização fica registrada no registro do empregado, fica de forma clara o que é a autorização, suponhamos se ele vai intervir em baixa tensão, se ele vai intervir em média, a empresa que cria essa parte de como passar para a fiscalização essa informação, mas que deve constar no registro de empregado e também quem participou, quem estudou um pouco sobre o E-Social, verá que essa informação é solicitada no E-Social. Mesmo com essas alterações, até a última versão que eu tive a oportunidade de ler, essa informação é solicitada no E-Social. Olha como é interessante. E essa informação vem de onde? Da NR10. Tá bom? Então, esse seria mais ou menos o diagrama que representa o passo a passo da autorização do trabalhador. Agora deixa eu fazer alguns comentários e vou... passo a passo, para que a gente possa entender. Então, vamos para o próximo slide. Deixa eu só... agora melhorou o meu som, pessoal? Você está me ouvindo melhor agora, Bem Vitória? baixinho o som. Mas está me ouvindo melhor, não está mais picotando agora, né? Vai ficar bem pertinho para eu ouvir. Importante assim, né? Alguns pontos importantes. A 16384, ela traz a preocupação, mantém a estrutura, ou seja, ela não mexe na estrutura que diz a NR10, mas ela traz a preocupação com a autorização. E a autorização, beleza, obrigado, pessoal. Agora sim, né? A autorização, a 16384, ela fala que
autorização precisa ter capacitação, precisa ter qualificação, ela chama de profissional legalmente habilitado, que é o PRH, né, na norma, é o treinamento de segurança, e ela dá informações sobre esse treinamento de segurança, como o treinamento de segurança é a capacitação, como você pode comprovar isso. Né? Então, tá um pouco mais de detalhe. Mas aqui tinha 3 perguntas importantes, que agora o pessoal falou que está cortando de novo. Está cortando e não estou ouvindo nada. Deixa eu ver. Ô, Jesus, está ruim aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa aí. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar você tocar. Depois, no final, a gente tenta falar junto. Vamos ver. Então, vamos para o próximo slide. Então, nós falamos, aqui é só um slide para mostrar de forma bem didática como fica o treinamento em segurança, que ele é composto de treinamento básico, que para todos os trabalhadores, e o complementar, mais 40 horas, seria para os trabalhadores que farão intervenção na alta tensão, no sistema elétrico de potência e trabalho em proximidades. Tá? Mesmo assim, com essas observações, sabendo que é um treinamento em segurança, há muitos questionamentos com relação a quem pode ministrar esse treinamento. Novamente, eu respondo. O livrinho, o manual responde na página 49, né? E também vai responder na página 99. Mas vamos ler primeiro a 49. É obrigatório a toda e qualquer pessoa para que seja autorizada pela empresa a realizar intervenções nas instalações elétricas energizadas ou suas proximidades, com tensão superior a extra baixa tensão. Então, esse treinamento de segurança é obrigatório para todos. Seja gerente, supervisor, engenheiro-chefe, bem como ajudante, eletricista, encarregado ou eletrotécnico, independentemente de escolaridade, habilitação, capacitação técnica, todos devem receber um mínimo de conhecimento, né, que lhes favoreça adotar as medidas, ações e atitudes no sentido de proteger a si e os demais, né? Então, aqui eu tirei exatamente do manualzinho na página 49. Está lá a resposta. Ok? Então, não é porque você teve a formação em engenharia elétrica que você chega na empresa, não tem nenhuma formação em segurança e argumenta que não precisa do curso de segurança. Esse foi um argumento de alguns profissionais aqui no Ceará, quando era solicitado o curso de segurança, treinamento em segurança, né? A norma, aí o livrinho já respondeu tudo. Mas há outra observação com relação ao treinamento. Muitos perguntam, quem pode ministrar esse treinamento? É o próximo slide. Bem, aqui claramente o treinamento se divide em 3 áreas. Pelo conteúdo, a gente observa isso. Há uma área de segurança no trabalho, há uma área elétrica e uma área de saúde. É possível uma só pessoa ministrar tudo isso e ter proficiência nos 3 ramos? Então, pode ser um engenheiro eletricista, mas também tem especialização de segurança e tem alguma formação na área de saúde? Possível é. A pergunta é saber se ele tem proficiência. De qualquer forma, o que é que diz o manual na página 64 e 99? É um conteúdo de natureza multiprofissional e que prevê uma carga horária mínima de 40 horas. Um módulo complementar com outras 40 horas. Sugere um currículo mais elástico, permitindo que alguns assuntos sejam dirigidos de forma específica para determinadas atividades, né? Exemplo, sistema elétrico de potência, o pessoal que trabalha em proximidade, esse aí tem um treinamento de 40 horas iniciais, né? Do básico e mais 40 complementar. Próximo slide. Legal. Só queria testar aqui. Melhorou o som, pessoal? Melhorou. Algumas dicas me deram aí. Desliga a câmera, faz algumas coisas. O que eu fiz aqui, na verdade, foi ligar direto no servidor, aqui, direto no meu sistema aqui, né? Só para alertar que o treinamento de segurança, ele é um treinamento que necessita de uma equipe de mais de um profissional com formação em regra, porque não é tão fácil encontrar no mercado uma pessoa que conheça as 3 áreas e tenha proficiência. Está aí a resposta no manual na páginas 64 e 99. E aqui só
com relação à autorização dos trabalhadores, e eu captei essa tabela 18 da 5410 sobre a competência, né? Para que um referencial técnico, o que é um BA2, um BA1, um BA4, um BA5, o que é um qualificado, advertido. É evidente que se aqui, na 5410, esses itens, a denominação conflitarem ou não coincidirem com a NR10, a NR10 é uma lei, então ela deve ser cumprida. Mas nada impede que você utilize as informações de uma norma técnica para servir de base para você construir o seu próprio, a sua própria documentação, para direcionar o seu procedimento, o seu processo de organização de cumprimento de norma de SST. É nesse sentido, mas é nesse aspecto que tem que observar. E ali nós temos as pessoas inadvertidas, que a própria NR também fala. É para vocês terem uma ideia, está na 5410 e também tem na 14039. Exatamente. Bem, outro item que todos, que não foi consenso, que eu falei no início, né, não foi consenso na norma, é o item 1073. O que muitos falam, o trabalho individual, o trabalho sozinho. E aí está um registro de campo de descumprimento da NR10, né? Proibição de serviços realizados individualmente em alta tensão e CEP. Esse item também ainda consta de proposta da norma, né? Claro, o que está vigente é esse aí, o 1073. Qual a dificuldade? Muitos relatam que existe alguma atividade no CEP, o Sistema Elétrico de Potência, que poderiam ser realizadas individualmente. Entretanto, durante 16 anos, esse item não foi alterado, os trabalhos foram iniciados, mas não foram concluídos, né? E aí é que ele continua vigente. E certamente será um item a ser discutido na próxima norma, como alguém chamou aí, a norma futura, né? Norma futura. É, norma futura. É só para dizer Exatamente. que essa realidade não é só do Ceará, não, viu? Essa realidade... Não, de jeito nenhum. Opa, puxei 2 aqui. Pronto, então, conseguiu mudar aí? Exato. E aqui, chamando a atenção para os procedimentos para emergência. O que a gente observa em campo? E quando ocorre um acidente ou uma situação emergencial, em regra, não se tem equipamentos, não se tem como atender a situação daquele momento. Então, situações como intempéries, interferência de veículos, vazamentos, atender vítimas. Se for vítima de choque, o que fazer? Se for vítima, muitos falam atender a vítima de choque elétrico no resgate. E se for de um arco elétrico, como é que se deve proceder? A pessoa sofreu, não choque elétrico, mas foi exposta ao arco elétrico, uma situação de um acidente em que a pessoa saiu do local e a pele estava toda saindo. Como é que se faz? Abraça a pessoa, não toca, o que é que faz? Pois é. Deixa lá, chama alguém. Então, esses procedimentos para emergência, agora eles estão na norma 1, para todos os perigos identificados, né? Verificar onde há exposição para o trabalhador, e lá esse item procedimento para emergência, que ainda consta na NR10, mas ele está lá na NR1. Está no item agora, na NR1 para 2021, se não me falha a memória. Ok? Então, é mais chamar a atenção com relação a esses cenários que, normalmente, as empresas, no papel, às vezes até existe. Muitas vezes não existe. Esses cenários não existem em papel nenhum. Acontece alguma coisa em campo, que normalmente o pessoal prevê um primeiro socorro em caso de choque. Até em casos de queimadura, eu nunca vi aqui um trabalho mais dedicado a este assunto e que se tenha visto uma realidade de campo para comprovar que realmente foi feito algo nesse sentido. Bem, outro item que sempre é questionado, a responsabilidade em SST. Antes, na NR10, ele foi revogado esse item, tá? E ficou a dúvida. E agora, a responsabilidade que era solidária na NR10 ficou como?
Não está na NR1 também, mas está na Lei 13.429, que é a lei da terceirização, alterou esse item e incluiu na Lei 6.019, que é a lei, que é a lei da terceirização, né, do trabalho temporário. E aqui, claramente, no artigo 5º-A, parágrafo 3º, a lei determina a responsabilidade da contratante, garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Então, para muitos que achavam que a responsabilidade da contratante e contratada, que não há mais responsabilidade entre elas, que isso acabou, que foi revogado, não, está aí na lei. Ok? Só para lembrar que a responsabilidade, o entendimento é solidária, tá? Responsabilidade solidária. Então, o que quer dizer isso? No momento de acionar, numa fiscalização, numa auditoria de um órgão regulador, tanto a contratante como a contratada, elas respondem na mesma situação, pela mesma questão de campo, pela mesma responsabilidade, né? Isso é importante a gente saber, porque muitos questionam para onde foi a responsabilidade solidária da NR10. E não só foi na NR10 que foi revogada, a NR32 também, se não me falha a memória, foi revogada, tá? Pela essa mesma portaria, a portaria 915, de 30 de julho de 2019. Bem, e aqui, quase concluindo, vem o direito de recusa, que também foi outro item que foi revogado na NR10, mas muitos perceberam que esse item está na NR1. Então, eu trouxe aqui a NR1, no item 1.4.3, que o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde. Mas qual a origem desse termo? De onde vêm essas palavras, esse direito de recusa? Do jeito que está escrito aí, ele está quase igual ao que está escrito na Convenção 55 da OIT, que é o próximo slide. Ou o que diz a Convenção 55 da OIT, que o Brasil é signatário e ratificou essa convenção. Deverão, artigo 19, ser adotadas disposições em nível de empresa em virtude das quais, a linha F, o trabalhador informará imediatamente a seu superior hierárquico, direto, sobre qualquer situação de trabalho que, a seu ver e por motivos razoáveis, envolva um perigo iminente e grave para a sua vida ou a sua saúde. Enquanto o empregador não tiver tomado medidas corretivas, se forem necessárias, não poderá exigir dos trabalhadores a sua volta à situação de trabalho onde exista, em caráter contínuo, um perigo grave ou iminente para a saúde, para a sua vida ou a saúde. Certo? Então, isso aí, essa é a parte, enquanto empregador, é o item 1.4.3.1. Volte aí só um slide, por favor. Olha aí, a mesma coisa. Então, o texto é quase igual, eu diria quase, ou assim, não foi igual a da Convenção 55 da OIT. É provável. E também, ainda voltando, não, desculpa aqui. E o direito de recusa ainda encontra uma situação interessante. O trabalhador verificando que é solicitado além da sua capacidade ou que se coloca em risco e já passou para a situação para o seu superior e nada é resolvido, há a possibilidade, segundo o artigo 483 da CLT, rescindir o contrato e pleitear a indenização. Por quê? Porque pode estar ocorrendo perigo manifesto, né, de mal considerável. Realizar uma atividade sem um equipamento, sem uma medida, um exemplo, uma máquina que deveria ter uma proteção, não tem, é para fazer o trabalho cumprindo a desenetização, não é feito, para não desligar o circuito, para não desligar o circuito tal, para não desligar o setor de refrigeração, o que for. Descumprimento de norma que coloca em risco a saúde, a integridade do trabalhador. Então, o 483 tem essa previsão da CLT. E, por fim, né, alguém perguntou sobre o futuro da NR10, né, ou a norma futura, como queiram, que está ainda, como eu já disse para os senhores, a NR10 está no passo de... foi colocada em consulta pública,
as contribuições foram recebidas, né? E devido ao próprio processo de esse cenário de pandemia que nós estamos aqui envolvidos, agora foi decidido, né, e já divulgado pela revista Proteção, que os trabalhos do grupo 10, né, da NR10, 29 e 30, foram retomados a partir de 20 de abril, certo? Então, as reuniões são bipartites, né? Depois que, a depender do cenário, né, depois as reuniões serão tripartites, mas é isso que vai acontecer. O motivo de não, como eu já falei também no início, o motivo de não se falar da ANR que está sob consulta, porque a explicação já está no próprio fato dela estar sob consulta. Né? Exatamente. Ainda tem a questão das contribuições que foram enviadas, então seria muito temerário estar discutindo algo que tem uma norma vigente, que é a 2004. Então, minha sugestão é que possamos investir mais tempo, né, na leitura da norma existente, porque ela, com certeza, você vai sentir uma grande facilidade em entender, provavelmente, a norma, como alguém chamou aí, a norma futura. Né? E a gente não sabe bem como é que esse processo vai ser conduzido diante de um cenário que não temos uma precisão. Quando é que nós vamos sair do período de pandemia? Quando tudo voltará ao normal? Qual a previsão? Sim. Então, o que nós temos hoje é NR10 2004. Pois é. E a gente pode, né? Eu acho que todo mundo agora já está me ouvindo. Eu acho que a gente até pode comentar o que foi para a consulta, ou seja, a consulta pública ela teve um certo texto proposto, né, pelo GT, e esse texto sofreu uma série de contribuições. Nós, da Bracopel, também contribuímos, solicitamos inserir algumas sugestões, e na época eu ainda dei uma olhada, fui eu que fiz esse comentário, obrigado, Paulo César, eu que inseri os comentários da Bracopel, né, e fiz uma checagem também, né, porque você tinha acesso aos outros. Em geral, a gente estava todo mais ou menos na mesma linha. Então, a ideia é que se o grupo tripartite, o comitê tripartite, seguir a linha do que tinha sido proposto e que foi contribuído, a gente vai ter uma revisão dessa norma com a mesma linha de raciocínio que a gente discutiu aqui hoje, né? Com alguns complementos com as tecnologias novas, por exemplo, toda a parte de trabalho em corrente contínua por conta dos sistemas fotovoltaicos, eólicos e mais outras tantas situações que você tem hoje, né? Então, você tinha que agregar isso. Algumas explicações ou algumas definições, como, por exemplo, o pessoal perguntou aqui, o curso tem que ter 40 horas, a cada 2 anos o pessoal está fazendo com menos, a cada 2 anos é reciclagem. Reciclagem, na NR10 atual, na NR10 2004, ele diz que tem que ser o motivo, né? Ou seja, você tem que fazer para reciclar e não tem carga horária. Na versão proposta, foi colocado um valor de horário lá, que é 75% da carga total. Mas isso tudo é discutível, né? Então, tem situações, ok, a pessoa está falando que ficou mudo ali, não sei. Só para você, todo mundo está me ouvindo ali, né? Minha voz sumiu. Oh, Jesus! Mas tá difícil aqui, né? Vocês estão tudo me ouvindo aqui, ó. Eu vou... Agora sumiu de vez. Voltei, agora voltou, né? Eu desliguei o meu microfone e voltei. Tá, então sim ou não? Vocês decidam, vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Não estou. Você não está me ouvindo? Agora aparece um som bem distante. Agora melhorou? Não. Agora sim. Não, para mim não. Bom, o pessoal está me ouvindo ali, então deixa eu tentar complementar aqui, né? Inclusive, tem todo o conceito, e eu acho que é importante, Vitória, se você conseguir me ouvir, falar sobre o EAD. Você citou o assunto curso EAD, com a gente estava conversando fora do ar, o curso de NR10 via EAD. Você consegue
Você conseguiu Você está entender? perguntando para mim? Isso, na verdade. Agora eu vou. É que eu estou tirando a câmera para minimizar aqui o efeito, então. Ok. Tá, o curso EAD, né? Você acha que o pessoal fez uns comentários aí? Você comentou alguma coisa que isso está em uma outra NR, né? Exatamente. Inclusive, na NR1, na realidade, a NR10, a vigente, 2004, ela não menciona EAD, né? Essa questão de treinamento em EAD na área de SST veio muito em função da NR20. Aí ficou aquela Sim. questão, poderia ser para as outras normas, né? Bem, a NR1 vigente, porque aqui eu coloquei no slide, é a NR1 vigente em 2021. Por que eu coloquei? Porque ela tem o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, aquela do guarda-chuva. Ah, do guarda-chuva. Certo? Para dizer que agora vai ser um programa, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, nós teremos o programa de gerenciamento de risco, que vai ser único, né? Único no sentido que pode ser por estabelecimento, por setor, pode, mas ele vai somar todos os riscos ocupacionais, tá? Por isso Perfeito. que a NR1 e que em 2021 será a NR Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ela é o guarda-chuva para todas as outras normas, tá? O que é que nós temos? Já está no site da ENIT essa versão, já foi publicada, mas a vigência é em 2021. E anterior, a qual NR está vigente hoje? Está hoje vigente a NR1, só disposições gerais. Nesse disposições gerais, no item de treinamento, vai dizer claramente que é possível treinamento EAD. Capacitação, deixa eu me ler para vocês. E nesse treinamento, ele diz o seguinte, é o item 1.6.9.1. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler logo 1.6.9. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 da SNR. Então, digamos que a Joana, que não tem nenhuma estrutura, pode simplesmente dizer, eu vou, a partir de hoje, ministrar treinamento EAD. Bem, ela teria que atender o anexo 2 da NR1. O anexo 2 da NR1, ele traz uma série de requisitos que a organização terá, diretrizes e requisitos mínimos para poder fazer uso da modalidade EAD. Então, não teria que ter estrutura pedagógica, requisitos operacionais, administrativos, está na NR1 vigente, que tem o nome só de disposições gerais, tá? E aí, em seguida, esse item, que é 1.6.9.1, o conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que prevista em NR específica. A proposta da NR 10 não prevê essa parte prática EAD. Se essa foi a pergunta. Não, exatamente. Inclusive, o pessoal também aqui pergunta quem pode ministrar o curso, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança, blá, blá, blá. Você citou no meio do caminho os profissionais, né, com as suas habilitações e capacitações, habilitações que podem participar, né? Um deles perguntou se técnico, eletrotécnico e com formação em segurança do trabalho também pode. A resposta aí a minha resposta é não, porque para ter a habilitação de instrução, você tem que ter curso superior. Me corrija se eu estiver errado, Vitória. Bem, a grande discussão que eu acho primeiro, definir quem é o profissional não é da competência de normas regulamentadoras, é do conselho, certo? Sim. Então, a primeira pergunta, quando a gente vai aqui para o conselho do Ceará, do CREA, parece que ainda não existe algo uniforme com relação a isso. E, Sim. Normalmente, os profissionais querem que a fiscalização, o órgão regulador, dê resposta.
com relação a isso, entendeu? Uhum. Então, o que é que eu posso fazer? Aqui, a recomendação, até onde eu trabalhei como auditora, nós sempre consultávamos o conselho, o CREA, porque não é possível que tenhamos mecatrônica, engenharia elétrica, eletrotécnica e diversas outras modalidades, e a fiscalização, que tem a obrigação de verificar o cumprimento das normas, dizer você pode, você não pode. Em regra, a gente consultava o que havia de mais atualizado no CREA Ceará. Sim, Não sim, sei exatamente. se já saiu alguma coisa mais recente Eu vi. dizendo que está aberto para todos, porque isso teria que ser com CONFIA, né? Pois é, então, na verdade tem algumas pessoas aqui dizendo que eu estou errado, que técnico pode ser professor, que RT de técnico pode ser ministrando treinamento. Aí é entendimento como a Vitória falou, ou seja, é entendimento do conselho, né, do conselho. E agora, principalmente, como o pessoal agora, os técnicos mudaram de conselho e criaram o seu próprio conselho, então agora é uma outra consulta. O CFT pode, o CFT permite, né, o CRT com o regional, permite Olha, ou não, o CREA permite ou não, então é uma discussão que vai longe aí, né? vai longe e porque também vamos outra questão. Quem poderia assinar projeto na área elétrica? Pois é. Aí a norma 10 vigente, a atual fala em projeto. Sim. E a futura, digamos, também fala. Uhum. Mas não será a norma 10 que dirá quem é o profissional. O fato principal, né, pessoal, isso é importante a gente ter, né, em mente, que isso não é uma brincadeira. Esse curso é para você apresentar os riscos com eletricidade que o profissional vai enfrentar. Então, se o cara conhece, não conhece, se pode, não pode, o que o cara tem que ser é ter conhecimento do assunto para poder ministrar esse curso. Então, as discussões de técnicos, eletrotécnicos, engenheiros, de segurança ou não, podem fazer tudo, se vai ter um profissional de saúde que tem que ministrar. O técnico eletrotécnico conhece todos os riscos que a eletricidade, talvez conheça, o engenheiro também, mas ele não conhece, por exemplo, os primeiros socorros e nem a parte de combate a incêndio. Então, aí ele tem que remeter a um outro profissional, não poderia ministrar ele, né? Então, você começa a ter um entendimento aí. Aí vem o engenheiro de segurança do trabalho, tem essa habilitação, tem essa capacitação? Acho que sim, nunca fiz curso de engenharia de segurança, então talvez sim, mas talvez não, talvez haja uma falha. Então, o que a gente tem que entender sempre é a habilitação, o conhecimento para ensinar, né? A história do técnico que eu citei, não, no meu entendimento, não poder, agora não lembro os nomes, tudo, porque isso já foi de um tempo que a gente consultou, na formação, o técnico não tem a atribuição para ensinar, né? Mas, de novo, isso estava numa resolução de CREA, que agora não tem mais CREA, os técnicos estão fora, então precisa entender tudo isso. O Carlos brigou, o Marco também, é a proficiência, exatamente isso. É a Né? proficiência, eu havia comentado, não só Uhum. basta ter o título, você tem que ter a proficiência. O que é Tá. proficiência? A experiência, a vivência de campo, porque você aprendeu tudo suponhamos, no período do curso, mas você Sim. nunca saiu nunca teve um contato com o campo, nunca executou, nunca acompanhou. Onde é que está a proficiência nisso aí? Para exemplificar e saber que isso é algo sério, inclusive com repercussões judiciais, aqui em Fortaleza, quando no exercício da auditoria fiscal, eu fui demandada para verificar um acidente fatal. Não era de eletricidade, mas a gente pode fazer aí um link com a eletricidade. Uhum. Na ocasião, era um curso de operador de caldeira. E na ANR exigia que a pessoa tivesse um mínimo de escolaridade. Mas o acidente aparentemente era tão assim, o conhecimento básico da pessoa deu a entender que faltou. A pessoa faleceu, não tinha como a gente verificar isso. A documentação estava perfeita, com o treinamento certificado pelo engenheiro, tudo ok. E ficou como para receber as verbas e tudo mais, a viúva. E na ocasião nós resolvemos visitar a viúva. Não é nem auditoria fiscal, era quase policial, né?
Vamos lá. Porque não, a gente gerou a dúvida. Porque como é que uma coisa tão simples, aparentemente, que explodiu a caldeira, né? É como se você, por exemplo, aqueceu muito a panela de pressão, você joga água gelada. Um exemplo assim. Algo semelhante, não me lembro bem. De qualquer forma, nós vamos fazer essa investigação de campo. E quando chegamos lá para conversar com a viúva, ela disse claramente que eles estavam. Não, inclusive, nós estamos estudando. Era bom eu participar com meu esposo, estuda. Estudando o quê? Não, nós estamos sendo alfabetizados. Né? Então, nós fomos à escola, que era próxima à casa dela, solicitamos a documentação, nos identificamos, anexamos ao processo, e meses depois eu fui chamada à justiça para apresentar como se eu fosse testemunha do trabalhador, para comprovar que ele não tinha qualificação e que aquele documento, tudo indica que tinha sido um documento gerado pela empresa ou pelo profissional, não sei, não era verdadeiro. Está entendendo? Olha aí a seriedade, né, disso aí. Terrível. E uma coisa que eu sempre digo, né, Vitória, em relação a esses cursos, e sabe, lá, existem dois problemas. Primeiro, o que está ministrando, que deveria entender e saber, ter a proficiência e conhecer, e quem está contratando, porque quem está contratando talvez seja pior do que quem está ministrando, porque não faz a checagem, não faz a verificação, não vai verificar se o que foi aprendido realmente interessa, né, interessa ou cobre todas as situações de risco daquela atividade. Então, o problema, muitas vezes, não é quem está fazendo, é quem está contratando, que contrata um papel, né? E o papel simplesmente para quando chegar a Vitória, falar, tá aqui, o cara fez um curso. E, entendeu? Ele entendeu, ele conheceu? Não, nada disso, né? Deixa eu só falar uma coisa, nós temos menos de 10 minutos, tá? A sala aqui já me mandou aviso dizendo, você tem menos de 10 minutos aqui. Então, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas isso aqui é o primeiro passo. Nós vamos ter outras aqui para poder responder. E esse assunto de normas regulamentadoras e técnicas, elas vão a perder de vista, né? Então, esse é um ponto importante. Eu queria só falar também que... Fique à vontade. Que eu aqui também estou com vocês, e aqui eu tenho um aviso no dispositivo que ele está descarregando, e eu já conectei e continuo dizendo, está descarregando, não está aceitando. Não, tranquilo. Mas é importante, né? Eu acho que a gente já pode ir encerrando, até porque aí, para evitar de você ficar sem energia de qualquer tempo. Mas foi muito bom. Eu vou aqui um pouquinho, mas eu queria deixar aqui uma recomendação, quando for nos últimos minutos, né? Da necessidade da gente se debruçar. Eu digo assim porque é importante para o exercício profissional, para quem realmente tem a intenção de fazer, que eu acho que a maioria, ou todo mundo tem a intenção de fazer o melhor, tem intenção. Às vezes não tem a mesma oportunidade, não opta por um caminho, ou não tem a opção não tem a mesma opção, são diversos fatores. Mas o investimento no estudo, né, na busca do saber, ele não é um investimento ele é um investimento de alto valor. É isso que eu quero dizer, de alto valor. Nós estamos conversando aqui, então nós falamos de medida provisória, nem falei da 927 e da 936, que estão vigentes e têm repercussões na área de SST. Então, uma pessoa me perguntou, eu não preciso fazer exame admissional do eletricista, já que a MP diz que nesse período de pandemia não há necessidade? Eu disse, olha, ele é uma área de risco, está no decreto 10.282 como atividade essencial. Então, esse pessoal, enquanto alguns estão dentro de casa, esse pessoal está em campo, 24 horas. Você admitir um trabalhador sem fazer o exame, você está assumindo o risco. Se ele já vier com a Covid também, ainda 2 riscos. Nem então, o rapaz brinque. começou a ficar preocupado. Né? Então, e porque ele é pré-requisito para você autorizar, não está lá em cima, o exame médico admissional, exame médico, o ASO, apto. Como é que você vai fazer? Como é que você vai pular essa etapa e dizer que no final ele está autorizado? E o trabalho em altura? Então, às vezes, por uma necessidade, um momento, né? Por uma questão de viabilidade da economia ou de outra,
a viabilidade do próprio país, viabilidade das empresas e tudo mais, essas questões são decididas ou são colocadas em medida provisória. Mas a área de SST, Segurança e Saúde no Trabalho, é uma área que tem uma característica própria de ordem pública. O que quer dizer? Essas normas elas são inafastáveis pelas partes. O que é isso? Eu não posso estar negociando a menor. Olha, eu vou agora, eu antes concedi uma garrafa de água por dia, agora essa é a metade porque nós estamos em pandemia. Um exemplo bem exagerado, né? Então, se não pode ser negociado, como é que esse momento eu vou criar todo um passivo? Né? Aquele treinamento que diz lá que não precisa mais fazer, Vitória, só depois de um tempo, quando acabar a pandemia. Não coloque seu trabalhador, principalmente na área de risco, sem o treinamento. Mesmo que a MP diga isso, mas é uma questão de precaução, de cuidado, de não criar para você um passivo trabalhista que depois você não vai poder chegar lá 3 meses após e dizer, eu treinei, sim, cadê o treinamento? Não, está aqui. Aí é um certificado com data retroativa. Claro que a gente sabe que isso não existe no Brasil. Atestado com data retroativa também não existe, né, no Brasil? Não. Os caras fazem isso aí na... Nós temos que ter essa preocupação com o compromisso que nós assumimos no momento que nós decidimos ser da área de SST, ser da área de saúde, ser de qualquer área. Nós temos um compromisso. Tá? Então, essa é a mensagem. Legal, dizer que cada dia que passa a área de SST, eu sempre soube disso, eu sempre falei isso. A minha segunda formação em Direito foi quase como uma, digamos assim, uma imposição no sentido de quando eu entrei no Ministério do Trabalho, que eu ficava, que eu participava das reuniões e sentia, quando havia a presença de profissionais da área de Direito, que alguns termos eu desconhecia, e eu explicava para a parte de SST, mas faltava aquele complemento. Resolvi fazer, na minha época, né? Não faz tanto tempo assim, pessoal. Fiz novamente. Foi semana passada, você é jovem. Semana passada. Fiz novamente o vestibular para poder complementar essa parte. Então, mais do que nunca, a área de SST está atrelada à área de Direito. Agora, as questões de SST estão sendo colocadas em medida provisória. Entendeu? Que tem efeito de imediato. Então, todos ficam numa situação de terror. Eu cumpro, não cumpro, o que é que eu faço? Está entendendo? E agora, um exemplo básico, estava lá a questão do CA, e agora, por causa da revogação, volta o CA. Sim, mas provavelmente daqui a pouquinho editam outra medida provisória e aí volta para lá. Então... Apenas é o alerta para que a gente saiba que nós estamos vivendo um período de que a gente tem que ter muita cautela, muito bom senso, né? Verificar a técnica e ter principalmente compromisso com aquela... Exatamente. Com o que você se propôs, né? E um ponto importante... Independentemente da sua área de atuação, né? Exatamente. Não é porque é uma coisa... não. É para qualquer profissional. Quando você é uma pessoa comprometida, você demonstra isso no que faz, no que fala e no resultado das suas ações. Essa é a verdade. Não, é perfeito. E é importante a gente também citar, né, que você tem hoje muita informação na internet. Tome cuidado com as informações, né? Muito cuidado com o que você está consumindo. Esse material, o pessoal está me perguntando, esse material vai ficar disponível, a gente gravou são quase 2 horas de papo aqui, agradável, que eu nem vi passar. Vai ser gravado e vai ser disponibilizado no portal da Abracopel, abracopel.org.br, lá em Universidade Abracopel. A partir de amanhã já vai estar disponível para vocês reverem isso, né? A Vitória também está disponível, sempre que precisarem também, eu tenho certeza, e nós também. Se precisarem entrar em contato, com a gente pela Abracopel, eu vou repassar as perguntas que ficaram pendentes, né? Vocês podem enviar para a Abracopel e aí eu repasso para a Vitória, ela pode, eventualmente, se puder responder também, certamente, né? E só nos resta agora, o meu amigo Pascoal disse que quando terminar a pandemia vão tomar um vinho, vamos sim, tá? O José Augusto também estava aí. A turma toda que teve para aí, me perdoe, Maria do Carmo, que eu tentei responder, eu tentei fazer a sua pergunta, mas não deu certo.
vamos tentar numa outra oportunidade. Já está de novo, acho que Só que agora nós temos só 5 minutos no espaço e o teu deve ter pouco tempo. Então, Vitória, fala. É o seguinte, quando dá a análise do trabalho, né, dos slides, alguém quiser fazer uma contribuição, alguém quiser fazer um adendo, dizer um equívoco, não tem problema nenhum, é só enviar, porque eu tive que fazer esse material, acho que de segunda-feira para cá, não me recordo, e há outras atividades, então eu já tinha visto aqui que acaba esquecendo gerenciamento de riscos ocupacionais, acaba esquecendo um termo, ou um artigo não está correto, então é um trabalho para que as pessoas, quando tiverem a oportunidade de analisar, que façam as suas críticas, né, para melhoria, né, para a gente corrigir também, certeza. sem problema. Tá, sempre juntos. Muitíssimo obrigado, Vitória. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Mais de 230 pessoas, que agora ainda estamos com 170, tá? Ao vivo, depois de 2 horas de papo. Foi show, nós batemos os nossos recordes todos da Bracopel, uma tarde, começo de noite aí. Muitíssimo obrigado de novo, Vitória, por ter aceito esse desafio aqui, estar conosco. Nós estamos à disposição pela Bracopel também, o que você precisar de ajuda aqui, tá? E só nos resta agora agradecer a todos e torcer para que essa situação inusitada de pandemia encerre logo para a gente retomar nossas vidas e continuar. Está sendo legal trabalhar online, mas nós precisamos correr e comer, né? Porque não está fácil. Então... Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. O assunto é muito desafiador, o debate é bom, tem muita coisa de campo que a gente precisa ver com os outros olhos, mas é isso mesmo. Vem uma pessoa dar uma contribuição, vem outra dar uma contribuição, faz esse somatório e dá um resultado positivo. É isso aí. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. A hora que eu fechar a sala, a gente desconecta aqui, né? Então, eu falo contigo depois no WhatsApp, Vitória, e a todo mundo aí. Estamos de volta. Lembrando, segunda-feira, 20 horas, nós temos um bate-papo, eu com o Sérgio, um outro web debate. Nós vamos falar dos 10 erros que se cometem na instalação de DPS. Então, fiquem atentos, entrem nas nossas redes sociais, @Bracopel, procura a gente por aí e segue a gente que vai estar tudo prontinho lá. Segunda-feira à noite, nos vemos de novo. Grande abraço, pessoal. Até a próxima oportunidade. Até.